Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao Resultados em Foco. Eu sou a Priscila Greco, CFO da Itaúsa, e é um prazer estar aqui novamente com vocês para compartilhar os resultados de 2024 da Holding. Também trazer as perspectivas para 2025 e responder as perguntas de todos vocês. E aqui comigo está Alfredo Setúbal, CEO e diretor de Relações com Investidores da Itaúsa. Bom dia, Alfredo, seja muito bem-vindo aqui a mais um evento. Bom dia, Priscila. Bom dia à nossa audiência. Prazer estar aqui de novo para falar dos nossos resultados e das boas perspectivas que a gente tem. É isso aí. Então, antes da gente passar pela agenda do evento, eu gostaria de avisar a todos vocês que a gente conta com tradução simultânea para o inglês. Basta clicar aí na bandeira dos Estados Unidos na plataforma para vocês acessarem a tradução. E você pode e deve também participar aqui do nosso evento enviando a sua pergunta, comentário, sugestão, usando a plataforma, tá? Clicando no box de mensagens, ou então pelo YouTube, através dos comentários, ou ainda pelo X, usando a hashtag ResultadosItaúsa. Participe! Bom, agora vamos falar um pouquinho da agenda do nosso evento de hoje. A gente começa aqui o nosso primeiro bloco falando sobre o ambiente de negócios que permeou o nosso ano e trazendo um pouco o olhar aqui das perspectivas para 2025. Passamos pelos resultados de 2024 da Holding e também um panorama das nossas investidas. Vamos falar de gestão de liquidez, de todo o resultado da estratégia de liability management que a gente vem adotando aí nos últimos anos. Falaremos sobre proventos, que é uma pauta muito importante aqui para os nossos acionistas. Vamos fazer as considerações finais e depois a gente vai para o último bloco de perguntas e respostas. E já para aquecer aqui o nosso evento de hoje, eu queria trazer o Alfredo. Alfredo, perguntar para você como é que você viu, né, esse ano de 2024 e o seu olhar para 2025 em termos de contexto de negócios, em termos de ambiente macro. Muito bem. Eu acho que nós tivemos em 2024 um crescimento pelo terceiro ano consecutivo um pouco acima daquilo que se esperava no início de cada um dos anos. A economia cresceu 3,4% ano passado e isso evidentemente gerou um resultado melhor para as empresas, né? Que venderam mais, mas por outro lado houve uma pressão inflacionária. Essa pressão inflacionária levou a inflação a bem acima da meta, né, que é 3%. Hoje nós estamos trabalhando numa inflação em torno de 5%. E essa inflação tem levado o Banco Central a um aumento da taxa de juros, como a gente viu o ano passado e provavelmente vamos ver de novo nessa semana na reunião do Copom. Então foi um ambiente que também, no ponto de vista internacional, teve os seus desafios, né? A taxa de juros alta, caindo menos do que se esperava, também pressões inflacionárias nos Estados Unidos, na Europa. Então foi um ambiente bastante desafiador de 2024, mas mesmo assim, com o crescimento da economia, o resultado das empresas foi positivo, todas elas superando seus orçamentos anuais, no caso das nossas investidas. Para 2025, eu acho que a gente tem um ambiente razoavelmente parecido com o do ano passado. Nós vamos ter uma economia crescendo aí um pouco menos que do ano de 2024, provavelmente a gente vai ter um crescimento aí na faixa de 2,5% ao ano, muito puxado pelo agronegócio, menos do que pela indústria e serviços, mas de qualquer jeito um ano ainda positivo em termos de crescimento. Mas vamos continuar convivendo com taxas de juros elevadas, em função de uma pressão inflacionária que continua acontecendo no Brasil e deve se manter assim esse ano, mas de qualquer forma será um ambiente ainda positivo para os negócios, né? A gente acredita que as empresas nossas investidas terão bons resultados, apesar de todo esse ambiente desafiador e mais desafiador ainda agora do ponto de vista internacional, que a gente está vendo o governo americano com políticas muito erráticas de tarifas e tudo mais, e isso evidentemente não ajuda países emergentes como o Brasil, que tem uma economia um pouco mais fragilizada do que os países desenvolvidos. Mas de qualquer forma, um ano positivo e a gente acredita que as empresas nossas terão resultados muito bons.
Muito bom, Alfredo. Acho que depois desse contexto macro aqui que o Alfredo nos deu, eu queria entrar trazendo um panorama aqui dos nossos resultados de 2024. Então, reportamos ontem ao mercado nossos resultados recordes, acho que mais uma vez, resultados que superaram aí toda a série histórica. Atingimos um lucro líquido tanto total quanto recorrente aqui no patamar de 14 bilhões e 800, um crescimento muito expressivo em relação ao ano anterior, 22% de aumento, o que nos leva aqui a um ROI recorrente na casa de 17,4%, também quase 2 pontos percentuais acima do que a gente reportou no ano anterior. E acho que vale comentar que 2023 foi um ano que a gente teve resultados extraordinários com venda de ações da XP, então reportamos um ganho de capital importante em 2023, que não se repetiu neste ano, porque já alienamos 100% da nossa participação em 2023, então um crescimento de 10% em relação a esta base é muito importante, acho que refletindo aqui a solidez e a consistência do nosso portfólio. Tá? E o nosso portfólio alcançando aqui o valor de mercado no final do ano de 121 bi e meio, uma queda em relação ao ano anterior, acho que acompanhando muito a performance do Ibovespa no período. E falando em performance de ações, acho que vale a gente comentar um pouquinho como é que a nossa ação performou em relação a benchmarks. A gente trouxe aqui 2 índices de referência bastante utilizados pelo mercado, o Ibovespa e o BRX100, e em qualquer período que a gente analisa, a nossa ação performando de uma forma muito acima desses benchmarks aqui de mercado. Acho que reforçando a nossa capacidade de criação de valor e a nossa consistência em termos de performance, de entrega de resultados e de dividendos, né, para os nossos acionistas, tá? De uma forma bastante atrativa. Mas falando de desconto, Alfredo, desconto acho que é um tema sempre muito discutido aqui com a nossa base de investidores. A gente ainda viu nosso desconto no final de fevereiro alcançando aqui a marca de 24,5%, até um aumento em relação ao que a gente viu, né, nos últimos anos e meses, não refletindo ainda o fim da ineficiência fiscal que já é, enfim, definitivo, né, que é esperado para 2027, quando a gente deve enxergar a extinção do PIS e COFINS e a total eliminação da nossa ineficiência fiscal, que hoje é incidente na PIS e COFINS sobre o JCP que a gente recebe das nossas investidas, principalmente o Itaú Unibanco. E a gente está falando aqui de uma despesa na casa de 650 milhões ano, que é muito relevante para a Itaúsa. Então, a ação ainda não está sendo precificada considerando esse fim da ineficiência fiscal que já acontece no ano de 2027. Alfredo, eu queria seu olhar aqui sobre o desconto, né? Ainda está muito acima do que a gente considera justo, né? Sem dúvida, Priscila. O desconto, o valor de mercado da Itaúsa é menor do que a participação dela no banco, né? Fora as outras participações que a gente tem nas outras empresas investidas do setor não financeiro. Então, o desconto é muito alto, 24,5%, e ele é maior ainda se a gente considerar que as ações da Egea Saneamento e da Copa Energia estão, como são empresas de capital fechado, estão contabilizadas no nosso balanço pelo valor histórico delas. Então, se a gente colocar essas duas empresas a valor de mercado, o desconto subiria 2%, 3%, nós estamos falando de um desconto real aí de 27%, 28%. Então, é muito alto. Por outro lado, isso é uma oportunidade, né, para o investidor comprar um portfólio de extrema qualidade como é o nosso, com ações do Itaú Unibanco e diversas empresas não financeiras, com desconto. Então, assim, é uma oportunidade de compra muito favorável para os investidores e a gente espera que ao longo do tempo, com a Bolsa também melhorando, né, a gente está num ambiente de juros muito altos que não favorece o investimento em ações, investimento de risco nesse momento, mas a gente acredita que esse desconto voltará para patamares mais históricos, que é na faixa de 20%, 22%, ainda alto. A gente entende que esse desconto deveria ser abaixo de 20%, ainda mais se a gente levar em conta esses aspectos que você considerou, que é o fim da ineficiência fiscal, que fará com que a Itaúsa tenha uma despesa
tributária, né, de 650 milhões por ano a menos. Então isso, tudo somado, deveria levar a um desconto menor. Bem, né? menor, exatamente. Mas enfim, o mercado tem lá suas razões que a gente não sabe explicar, né? É isso aí. Bom, agora eu vou passar pelos resultados das nossas investidas. Praticamente todas já fizeram reporte dos resultados ao mercado. Eu vou dar um sobrevoo aqui, depois a gente entra nos resultados da Itaúsa. Tá? Então, Itaú Unibanco reportando em IFRS 41 bilhões de lucro líquido, 21% de ROI no ano, tá? Alpargatas, o setor de bens de consumo, uma recuperação importante no ano, principalmente na atividade da Havaianas Brasil, crescendo 64% de seu EBITDA, encerrando o lucro aqui na casa de 158 milhões no ano, um crescimento importante em relação a 23. Dex, o setor de materiais de construção, também uma evolução importante, com destaque para o nosso segmento de madeira, crescimento de 18% no seu EBITDA e um lucro chegando aqui praticamente em 200 milhões no ano, uma queda em relação ao ano anterior, quando a gente teve mais reflexo de reavaliação de ativo biológico, tá? CCR, do setor de infraestrutura, também crescendo 7% o seu EBITDA, entregando um resultado, um lucro de 1 bilhão e 800, com um crescimento importante em praticamente todos os modais de operação, tá? A Egea, também um ano onde ela refletiu várias novas concessões e teve um crescimento de 41% de EBITDA e um reflexo aqui no seu lucro também no crescimento de lucro consolidado de 52% pela entrada dessas novas concessões e novas economias, tá? Copa Energia, um ano também de recuperação de spreads, então um ano que ela teve uma performance também positiva em relação ao ano anterior, com o lucro crescendo 6%, alcançando aqui a casa de 597 milhões no ano. E NTS, com todo o reflexo do IGPM na correção dos seus contratos, das suas receitas, atingindo um EBITDA de 6 bilhões e 600 e um lucro líquido de 3,3 bilhões no ano. E aí vamos ver como é que a gente enxerga esses resultados aqui na Itaúsa. Então eu comentei que o nosso resultado, né, encerrou o ano em 14 bilhões 780 e aqui a gente traz a composição do nosso lucro. Nosso lucro, praticamente, né, todo ele vem do resultado das nossas investidas, com destaque para o Itaú Unibanco. Então, 15 bilhões 126 desse resultado vem do nosso principal ativo, que é o Itaú Unibanco. Quando a gente soma todas as empresas do setor não financeiro, elas contribuíram com praticamente 800 milhões aqui de resultado, e é um resultado que vem crescendo, vem se tornando cada vez mais importante aqui para a nossa composição de resultado, tá? Nosso resultado próprio é um outro componente aqui, sempre negativo por conta dos custos da Itaúsa. Então a gente está falando da despesa administrativa, mas essencialmente a nossa despesa tributária, tá? Ela entra aqui nesse bloco, praticamente estável em relação ao ano anterior. E o nosso resultado financeiro, composto aqui pela nossa despesa com juros das nossas debêntures e deduzido aqui da rentabilidade do nosso caixa. Eu vou falar sobre cada um desses componentes. Agora, entendendo os drivers de crescimento do nosso resultado, então o nosso resultado crescendo 22%, né, 2 bilhões e 600 ano contra ano, resultado recorrente. Quais foram os principais drivers aqui desse crescimento? Principalmente aqui o nosso resultado das investidas, crescendo 18%, então um crescimento muito robusto, acho que refletindo aqui a qualidade do nosso portfólio. Então esse crescimento aqui de 2 bilhões e 400 vindo do nosso portfólio, tanto o setor financeiro quanto o setor, né, não financeiro contribuindo positivamente aqui para esse crescimento. E a gente também tem um outro componente importante, 282 milhões de aumento aqui do nosso resultado, vindo de uma melhora do nosso resultado financeiro. Isso é reflexo de todo o movimento e nossa estratégia de pré-pagamento de dívida, de refinanciamento com o objetivo de reduzir custo da dívida. Então, tudo isso contribuindo aqui para uma melhora do nosso resultado de forma bastante expressiva. A gente está falando de 50% praticamente de melhora do nosso resultado financeiro, ano contra ano, como resultado de toda essa estratégia de liability management. E falando um pouquinho aqui do resultado próprio,
Nosso resultado próprio é praticamente estável no ano, então crescendo apenas 1%, mesmo tendo todo o reflexo, né, de inflação, de dissídio, enfim, de correção dos contratos aqui que pegam nossa despesa administrativa. Nossa despesa administrativa não cresceu ano contra ano, ficou absolutamente estável. E a gente ainda teve reflexo aqui de maiores doações para o nosso Instituto Itaúsa. Nosso instituto completou um ano de atuação ao longo de 2024 e ele tem um orçamento, como a gente já tinha anunciado ao mercado, de 50 milhões ao ano. Então tivemos uma maior contribuição, maior impacto aqui dessas doações para projetos que são apoiados pelo Instituto, tá? E essas maiores doações neutralizadas com um menor impacto aqui de despesa tributária no exercício. Portanto, enfim, um resultado próprio que ficou estável aí no período. E passando agora pelo resultado financeiro, como eu comentei, nosso resultado financeiro melhor em quase 50%, contribuindo para um aumento do nosso resultado de cerca aqui de 282 milhões. E isso em virtude de menores despesas de juros, tá? Por conta de todo o refinanciamento, pré-pagamento de dívidas que fizemos aí no período. Então, grande parte aqui da explicação vindo exatamente de toda a estratégia de liability management no período, tá? Bom, e agora vamos entrar na pauta de gestão de liquidez, né? Mas antes da gente começar a falar desse assunto, eu gostaria de relembrar a todos vocês que vocês podem enviar as perguntas aqui pra gente, usando o box de mensagem da plataforma, pelo YouTube, através dos comentários, ou então pelo X, tá? Usando a hashtag resultadositaúsa. Então agora vamos entrar nessa pauta de gestão de liquidez, que é uma pauta bastante importante que a gente vem executando aqui uma estratégia desde 2022, que vocês têm acompanhado, com o intuito de reduzir a dívida, de melhorar o perfil da nossa dívida, reduzir o serviço da dívida, enfim. E 2022 a gente iniciou esse movimento com o objetivo de redução da nossa dívida bruta, pré-pagando 1 bilhão e 800 de dívida. Em 2023, fizemos dois movimentos importantes, né? Um de pré-pagamento com o objetivo de reduzir a dívida e um outro refinanciamento com o objetivo de alongar o nosso perfil da dívida, alongar o prazo médio da nossa dívida. E o ano passado, vocês devem ter acompanhado, a gente fez um outro movimento de alongamento da nossa dívida, então ampliamos o prazo médio da nossa dívida e conseguimos também reduzir de uma forma bastante relevante aqui o custo médio da nossa dívida por meio de um refinanciamento de uma das nossas debêntures de 1 bilhão, no valor de 1 bilhão e 300. Então, quando a gente compara desde setembro de 22, que foi quando a gente atingiu o pico da nossa dívida após a aquisição da CCR, nós tivemos uma redução de praticamente 50% do nosso serviço da dívida, nosso prazo médio aumentando 2,3 anos, a gente zerou a nossa amortização de principal até 2028 e as nossas agências aqui de rating que nos cobrem, avaliam o risco de crédito da Itaúsa, atribuindo o rating AAA em reconhecimento à nossa estratégia e à nossa gestão de liquidez e a mitigação de qualquer risco de refinanciamento das nossas dívidas. E aí, olhando um pouquinho agora como é que ficou o nosso cronograma de amortização e todo o nosso perfil de dívida, então fechamos com um caixa bastante robusto aqui de 3 bilhões e 600 no ano, zeramos todas as amortizações de principal até 2028, então nosso primeiro pagamento de dívida acontece em 2029, então a gente está com um cronograma acho que bastante saudável, muito alinhado aqui com a nossa capacidade de geração de caixa, principalmente aí do setor não financeiro. Nosso custo médio reduzindo após esse refinanciamento, né, de 2% para 1,5%, e a gente alcançando aqui um prazo médio das nossas dívidas de 6,6 anos. Nossa dívida líquida encerrando o ano aqui nesse patamar de 1 bilhão, 1,1 bilhão. E todos os indicadores de cobertura de juros e de alavancagem bastante saudáveis, o que demonstra aqui a solidez do nosso balanço e todo o reconhecimento, enfim, o resultado da nossa gestão de liquidez, tá? Bom, vamos passar aqui pelo nosso próximo tópico, a gente vai falar de proventos agora. Proventos acho que é um assunto bastante demandado pelos nossos acionistas. A gente teve em fevereiro uma notícia acho que bastante relevante para os nossos acionistas, que foi a declaração de dividendos e JCPs adicionais em relação ao que a gente já tinha antecipado durante o ano de 24.
e a gente encerrou o ano com um pagamento de 9 bilhões 597 em proventos. Isso significa um crescimento de 20% em relação a 2023, atingindo um payout de 68%, né, um crescimento também importante aqui em relação ao ano anterior, e isso nos leva a um dividend yield para os nossos acionistas de quase 11%, né, quando a gente considera aqui a database de fevereiro, após essa declaração de dividendos extraordinários, que é o quinto maior dividend yield, Alfredo, da B3. Acho que uma remuneração bastante atrativa, né, para os nossos acionistas. É super atrativa, né? Acho que 10,8% de retorno para os acionistas que ficaram com a gente ao longo do ano passado, início desse ano, é um retorno muito alto. A gente continua, né, com a nossa prática de repassar os dividendos recebidos do Itaú Unibanco para os nossos acionistas, né? Fizemos isso novamente, esse exercício. E é importante que tenha esse grande fluxo, acho que dá esse retorno. Claro que o retorno do dividend yield é influenciado também pelo desconto, né? Quer dizer, quanto maior for esse desconto, maior será o dividend yield. Mas, de qualquer forma, como você colocou, o quinto maior dividend yield da Bovespa. E isso coloca a Itaúsa como, além de uma empresa muito sólida, muito diversificada no ponto de vista dos seus negócios, mas também como uma grande pagadora de dividendos e de proventos para o investidor, né? É isso aí. E acho que um outro assunto importante que nós também anunciamos em fevereiro foi a subscrição de ações, a nossa chamada de capital, no montante de 1 bilhão, permitindo ao acionista utilizar parte dos proventos, né, ou a totalidade, na verdade, dos proventos que ainda estão pendentes de serem pagos, para exercer o direito de preferência à subscrição de capital, no intuito de ajudar e facilitar aqui a vida dos nossos acionistas, tá? E o preço que a gente definiu é bastante atrativo para os acionistas, com deságio de 30% em relação aos últimos 120 dias de médio de negociação da ação, preço médio chegando aqui a 6,7 reais por ação para subscrição. E os acionistas que têm direito ao exercício de preferência são aqueles que estavam na nossa base de acionistas em 17 de fevereiro e o prazo já está correndo para o exercício de preferência. Então, os acionistas que ainda não exerceram o seu direito, procurem a sua corretora, e acessem as informações que a gente tem disponibilizado nas suas redes sociais, enfim, ou nos procurem caso tenham qualquer dúvida. E vocês têm até o dia 10 de abril para fazer a adesão aqui ao direito de preferência para essa subscrição, tá? E a gente, no final do ano, também fez um movimento aqui de bonificação de ações, fizemos mais uma bonificação de 5% de ações, capitalizando 7 bilhões de reserva e também emitindo 516 milhões de ações. Acho que mais um componente, né, Alfredo, de criação de valor para os nossos acionistas, né? Sem dúvida. É chamado de capital, né, para redução de dívida, né, dentro da nossa política de continuar reduzindo a dívida da companhia em função de uma perspectiva de que os juros continuarão altos por um tempo razoavelmente longo. Então, a gente entende que a melhor forma de alocação de capital nesse momento é redução de dívida. E é uma chamada de capital extremamente atraente, né? 6,70, uma ação que está negociando aí em torno de R$9, 9 e pouco. Isso é um desconto grande, né? Abaixo do valor patrimonial, inclusive, onde todos os acionistas terão direito para exercer essa subscrição e podem casar o fluxo financeiro, né? Exato. Com esses dividendos que serão pagos no último dia da subscrição. Então, é bastante interessante para o investidor adquirir ações a um preço bastante conveniente, né? É isso aí. Bom, e antes de passar a palavra aqui para o Alfredo, que vai fazer as considerações finais, eu gostaria de lembrar que a Itaúsa publica regularmente as novidades e as informações relevantes sobre a holding e também sobre as empresas do portfólio no site, na nossa newsletter e também nas redes sociais. Então siga a Itaúsa no Instagram, no X, também inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube e assine a nossa newsletter @Itaúsa. E eu gostaria de pedir também
para que ao final dessa transmissão você não deixe de responder a nossa pesquisa de satisfação, para que a gente consiga melhorar a cada edição desse evento. Então é só capturar esse QR Code que está aparecendo aí na tela para vocês ou clicar no botão que aparece logo abaixo da tela de transmissão. Agora, Alfredo, com certeza, acho que todos gostariam de ouvir aqui as suas considerações finais. Queria que você trouxesse seu olhar, né, sobre como é que a gente falou bastante aqui sobre os números, né, de 2024, acho que foram números bastante robustos, né, números recordes da Itaúsa, das nossas investidas. Queria que você fizesse seu panorama aqui sobre 2024, mas trouxesse também o olhar para 2025. Não vou passar por todas essas telas aqui, que eu acho que depois os nossos investidores, se quiserem, podem acessar e ver com mais calma. Mas eu acho que 2024 foi um ano bom, apesar de todas as dificuldades. As empresas performaram bastante bem, principalmente o Itaú Unibanco, né, que teve uma performance excelente. E a gente espera para esse ano, apesar de um ano difícil, com taxa de juros alta, economia um pouco mais desaquecida, a gente espera um ano bom. A gente tem visto os primeiros meses ainda com nível de atividade bom para as empresas, né? Eu acho que isso nos dá uma certa tranquilidade que teremos um 2025 ainda positivo em termos de crescimento de resultados das nossas investidas, né? Principalmente do Itaú Unibanco, que está muito bem posicionado no mercado brasileiro, do sistema financeiro, com políticas de crédito muito boas, níveis de inadimplência muito baixo. Então a gente acredita que o Itaú Unibanco é a nossa maior investida, né, que representa grande parte do nosso valor e dos nossos investimentos, terá novamente um ano bastante positivo, e isso deve se refletir também nas outras empresas, né? Então, apesar de tudo, as dificuldades internas, as dificuldades internacionais, né? Taxa de juros alta aqui, taxas de juros alta ainda no exterior, mas eu acho que nós temos um portfólio muito sólido, empresas muito bem geridas, com bom fluxo de investimentos que estão crescendo. Eu acho que a gente vai capturar de novo esse ano um ano bastante positivo para as nossas investidas. Então, estamos razoavelmente confiantes, né, de que teremos novamente um ano muito bom. Bom, obrigada, Alfredo. E chegou a hora de respondermos às perguntas dos nossos analistas convidados e também do nosso público. Mas antes, eu queria lembrar que a Itaúsa celebra, neste ano, os seus 50 anos. E a contagem regressiva para esse marco importante continua. Bom, nós vamos começar esse bloco com as perguntas dos analistas de mercado, que convidamos para fazerem aqui as perguntas ao vivo. E enquanto isso, ainda dá tempo de você fazer a sua pergunta usando aí a caixa da plataforma, box mensagem, ou também pelo YouTube, através dos comentários, ou ainda usando o X, pela hashtag Resultados Itaúsa. E o primeiro convidado que a gente tem aqui é o Thiago Batista, do UBS. Olá, Thiago. Obrigada pela sua participação. Pode fazer a sua pergunta. Bom dia, Priscila. Bom dia, Alfredo. Bom dia. Eu vou ser repetitivo. Eu estou claramente com a visão que Itaúsa é o
modo de investir do Itaú, tá? Só que o desconto vem aumentando mês após mês e hoje deve estar em torno de 25%, um dos níveis mais altos dos últimos anos. Obviamente, não é uma coisa que vocês imaginam que ficam felizes, mas tentar entender dentro dos pontos que vocês têm controle. Tem 2 ou 3 perguntas aqui. Se teve alguma mudança, se vocês esperam alguma mudança na política de pagar todos os proventos que vocês recebem do Itaú, pagar para os acionistas. 2, vocês continuam com a visão que o PIS/COFINS ou que a ineficiência tributária acaba de fato em 27. E 3, vocês estão esperando alguma grande diversificação dos ativos. Então, estou tentando só mapear o que poderia explicar esse aumento de desconto. Eu não consigo achar uma explicação, então tentando focar se teve alguma mudança nesses 3 pontos que para mim parece crucial para definir esse desconto. E parabenizar vocês aí, acho que a apresentação e o disclosure está bem melhor do que era alguns anos atrás. Obrigada, Thiago, pela participação. Acho que o desconto a gente vem abordando bastante esse tema, né, com os nossos investidores, com o mercado. A gente continua enxergando o desconto realmente num patamar muito elevado e ainda subindo, né, nos últimos dias aí. A gente viu que teve o reflexo também, o ajuste por conta da declaração de dividendos. Mas enfim, ainda muito acima e acho que um ponto importante é que a gente teve de fato a aprovação, né, a regulamentação da reforma tributária acontecendo em janeiro, que traz a definição, né, clara de que a gente terá o fim da ineficiência fiscal já valendo em janeiro de 2027, com a extinção do PIS e COFINS e a não tributação da receita financeira pelo IBS e CBS. Então, claramente, a gente tem uma ineficiência fiscal que vai perdurar por uma vida útil já muito clara, muito definida após a regulamentação, que a gente está falando de mais 2 anos dessa ineficiência fiscal, que hoje está no patamar de 650 milhões, se a gente soma tanto o impacto do PIS e COFINS na Itaúsa, quanto o impacto que a gente tem na IUPAR. E o mercado ainda não capturando isso, o que a gente enxerga até pela interlocução que a gente tem com o mercado, que ainda tem muita dúvida a respeito do período de transição, como é que vai acontecer. Acho que tem uma interpretação errada, talvez, do mercado a respeito da transição e do fim de quando acontece o fim da ineficiência fiscal, né, que é em 2027 aqui pelo nosso entendimento. Então, acho que o mercado ainda vai demorar um pouquinho para entender e com mais clareza aí todo o reflexo da ineficiência, do fim da ineficiência fiscal e da reforma tributária. E falando sobre os proventos, né, a gente não tem perspectiva de qualquer mudança de alteração da nossa prática, né, que continua sendo o repasse dos proventos recebidos do Itaú Unibanco. Acabamos de ter um exemplo disso, né? 2024, o Itaú Unibanco fez a declaração de dividendos adicionais e a gente acompanhou e repassamos integralmente aos nossos acionistas os mesmos proventos recebidos. Então, acho que nenhuma perspectiva aqui de alteração, tá, que possa justificar qualquer mudança aqui, leitura do mercado afetando o nosso desconto. Tá? E com relação à terceira pergunta de diversificação, acho que o Alfredo pode comentar aqui um pouco melhor. Sem dúvida. Nesse momento, Thiago, a nossa visão é que, tendo em vista que a taxa de juros no Brasil deve continuar alta e as receitas da Itaúsa são essencialmente ligadas aos dividendos e JCPs que nós recebemos das nossas investidas, a gente entende que a melhor alternativa de reduzir a dívida da companhia, apesar que ela está em níveis bastante razoáveis, mas tendo em vista essa taxa de juros, a gente não vê nesse momento nenhum investimento novo que a gente poderia estar realizando, que desse um retorno que cobrisse a taxa de juros, mais o risco Brasil, mais um prêmio de risco pela própria execução do investimento. Então, a nossa estratégia nesse momento continua sendo de redução de dívida da companhia, tá? Eventualmente, se a gente comprasse ações para a tesouraria, desse até um retorno melhor para os acionistas, até admitimos isso, fazemos essa conta,
Mas tendo em vista todas as incertezas que a gente tem na economia brasileira, na política internacional, todos os reflexos que isso dará, com certeza aqui no Brasil, a gente prefere uma posição mais cautelosa nesse momento e continuar reduzindo o nosso nível de endividamento. E é para isso que estamos fazendo essa chamada de R$1 bilhão, a um preço, como a Priscila colocou, com desconto de 30% em relação aos 120 dias anteriores de negociação, uma subscrição privada, que, portanto, todos os acionistas têm direito à subscrição dela, e a gente acredita que essa subscrição terá sucesso e esse recurso será utilizado com um pouco mais até do recurso que a gente tem em caixa para a redução da dívida da companhia. Obrigada, Thiago. Agora eu queria chamar o Eduardo Nishio, da Genial, que vai participar aqui ao vivo também, trazendo a sua pergunta. Eduardo, obrigada pela participação. Obrigado, bom dia, Alfredo, bom dia, Priscila. Eu tenho também duas perguntas. A primeira é em relação ao follow-up, só para quantificar um pouquinho a questão anterior, quanto que vocês estimam de desconto vindo da ineficiência fiscal? Essa é a primeira pergunta. Acho que nos meus cálculos algo em torno de 7%, 6%, é um número razoável, mas depende um pouco do nível de JCP que vocês estão pagando. E a segunda pergunta é em relação ao quarto TRI especificamente. Se o ano fechado foi muito bom, a gente viu crescimento em todas as verticais, em quase todas as empresas, mas o quarto TRI veio com algumas investidas com resultado um pouco aquém do que vinham apresentando ao longo do ano. Se pudesse explanar um pouquinho o que aconteceu no quarto trimestre, principalmente nas empresas que não têm capital aberto, né? A NTS, a EGEA como exemplo, e também se pudesse falar um pouquinho da Dexo, o resultado um pouquinho aquém do que vem apresentando. Muito obrigado. Obrigada, Nishio. Obrigada pela participação. Bom, vou começar te respondendo aqui sobre a ineficiência fiscal. De fato, acho que seu número está correto, né? Nosso cálculo aqui é que praticamente 7 pontos percentuais do nosso desconto hoje é equivalente a essa ineficiência fiscal que está no patamar, né? O ano passado foi em torno de 650 milhões, né? Considerando IUPAR mais Itaúsa. Esse ano, né, o que a nossa despesa tributária acompanha muito a TJLP, né, então a capacidade do banco de declarar JCP provavelmente, né, vai acompanhar esse TJLP e, consequentemente, a gente enxerga um aumento da despesa tributária na Itaúsa, né? Então, o nível de desconto a gente entende que é em torno disso, né, de 7 pontos percentuais, mas depende, obviamente, do tamanho aí da capacidade do banco, né, de declarar JCP e, consequentemente, o reflexo que a gente tem aqui de PIS e COFINS na Itaúsa. Mas é em torno disso, tá? E com relação ao quarto trimestre, a gente teve sim alguns reflexos pontuais nas nossas investidas não financeiras, tá? Se a gente olhar a performance operacional de todas elas, tiveram um quarto trimestre de crescimento em relação ao ano anterior, mas tivemos alguns eventos pontuais. Por exemplo, no caso da Alpargatas, né, com write-off de estoques, que já foi, né, divulgado e amplamente discutido com o mercado, isso teve um reflexo aí no quarto trimestre e, consequentemente, um reflexo aqui na nossa equivalência patrimonial. Né, Dexco, quando a gente compara 2023 com 2024, o quarto trimestre de 2023 ainda teve muito reflexo de reavaliação de ativo biológico, que não aconteceu nesse trimestre na mesma magnitude. Aliás, não tivemos, né, reavaliação de ativo biológico nesse trimestre. Então, também a comparação acaba prejudicando, né? E tivemos alguns reflexos pontuais em LD celulose, que é não meramente contábil, não tem reflexo de caixa, mas um outro que é o FII, pagamento do FII de estruturação, né, que eles fizeram da dívida na LD celulose. Então, um reflexo também pontual. Enfim, acho que CCR também tivemos reflexo
reflexos pontuais aqui no último trimestre, né, com aumento de despesa por conta da desmobilização que já era esperada, né, de Barcas e de Via Oeste. Então, acho que o trimestre tivemos alguns efeitos talvez mais pontuais, mas que, olhando operacionalmente, acho que as investidas tiveram ainda um trimestre sólido em termos de resultados, tá? Acho que era isso que eu queria comentar. Não sei se o Alfredo quer complementar com algo. Não, acho que você colocou todos os principais pontos que afetaram o último trimestre do ano das nossas investidas, né? Perfeito. Bom, então eu queria chamar o próximo convidado, é o Thiago Binsfeld, da Goldman Sachs. Thiago, obrigada pela sua participação, bom dia, pode fazer a sua pergunta. Bom dia, Priscila, Alfredo. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu queria ouvir sobre a reforma tributária, que já foi aprovada. Vocês comentaram que ela entra em vigor em 2027. Queria entender se daqui até lá é só uma questão de acompanhar a implementação ou se teria algum risco, só para entender se esse ponto da ineficiência do PIS/COFINS está 100% endereçado. E aí, aproveitando dentro desse tema de reforma tributária, se vocês pudessem falar de uma eventual reforma do imposto de renda, como é que vocês avaliam uma potencial tributação de dividendos e o impacto para a companhia? Obrigado. Obrigada, Thiago, pela pergunta. Sim, a ineficiência fiscal, no nosso entendimento, está 100% aprovada, né, que ela existirá e acontecerá, de fato, em 2027. Então, com a regulamentação da reforma tributária, que aconteceu agora no início do ano, a gente tem essa clareza e essa certeza de que em 2027 a gente não tem mais, né, a tributação do PIS e COFINS afetando a nossa receita financeira, que a gente está falando tanto da receita do JCP, mas também a receita da rentabilidade do nosso caixa, mas grande parte da nossa ineficiência de fato vem da tributação de PIS e COFINS sobre a receita de JCP. Então acho que é mais uma questão de acompanhamento de fato, mas em 2027 a gente deveria sim ter esse impacto aqui no nosso resultado, tá? E com relação à outra pergunta... Tributação de dividendos. Da tributação de dividendos, desculpa. Tributação de dividendos, enfim, acho que é um assunto que a gente não tem visto muito aquecido, né, nos últimos meses, mas a gente não enxerga esse impacto acontecendo para a Itaúsa, né, a gente, assim como o JCP, que a gente hoje tem, né, o impacto do IR-fonte, e a gente usa esse IR-fonte como crédito, né, para a gente fazer a nossa declaração de JCP, a gente enxerga que o mecanismo vai ser muito similar em uma eventual tributação de dividendos, né? Então, a gente teria um IR-fonte e uma retenção desse IR-fonte na nossa declaração, ou seja, o impacto é sempre para o acionista final e nunca para a Itaúsa, tá? A Itaúsa é uma mera repassadora de dividendos, a gente, né, acaba recebendo um pouco menos de caixa, mas a gente usa esse crédito de imposto de renda para fazer a compensação na hora da nossa declaração, tá? Mas vamos, obviamente, mapear, entender como é que vai ser essa dinâmica numa eventual mudança, né, dessa tributação para avaliar, de fato, quais seriam os impactos, tá? Mas olhando um pouco o que a gente tem, né, na tributação do JCP, a gente não imagina impactos acontecendo para a Itaúsa, mas sim para o nosso acionista final, que vai ter esse reflexo de tributação, tá? Só complementando, Priscila, se houver uma tributação de dividendos, a nossa expectativa é que haja uma redução da tributação das companhias, né? Quer dizer, o governo tem falado, né, o ministro Haddad e tal, dizendo sempre, agora não sei o que de fato vai sair ou o que o Congresso vai aprovar, é que essa reforma de tributação dos proventos e dos dividendos e JCP, ela seria neutra do ponto de vista de arrecadação. Então, vamos ver como é que isso vai se dar na prática, mas a nossa expectativa continua sendo se houver uma mudança
na tributação de JCP, de dividendos, que haja uma compensação da redução da alíquota das pessoas jurídicas. E como disse a Priscila, quer dizer, o dividendo, se vier a ser tributado, ele será tributado na última distribuição para o investidor final, né? Quer dizer, a Itaúsa não seria tributada, espera-se que não seja tributada em cascata, de maneira que quem seria tributado seria o acionista da Itaúsa. Mas acho que tem muita discussão ainda, muito tema em aberto. Acho que ao longo desse ano vamos ver como é que isso será conduzido pelo Congresso, né? É isso aí. Bom, o nosso próximo convidado é o Yuri Fernandes, do JP Morgan. Yuri, obrigada pela sua participação. Pode fazer a sua pergunta. Obrigado, Priscila. Bom dia, Alfredo. Obrigado, Lícia, também. Fazer uma primeira aqui sobre despesa administrativa. Eu acho que é uma área pequena de vocês, né? Da ineficiência total, geralmente coisa de 1%, não é uma área que a gente presta muita atenção, mas eu acho que vocês foram muito bem esse ano, né? A despesa administrativa ficou flat no ano, enquanto a inflação foi perto de 5%, né? Então, assim, tentar entender o que aconteceu ali. Vocês falam algumas despesas, acho que em custos de garantias, acho que algumas negociações de contratos, se vocês puderem dar um pouquinho mais de detalhe. Daí uma coisa que eu olhei ali que tem, acho que o Instituto Itaúsa agora. Então, eu não sei se teve despesas administrativas que antes estavam bucadas dentro dessa linha e agora vocês separaram, agora que vocês têm o Instituto, né? Então, só para entender, assim, né, por que trouxe esse resultado bom, né, e o que a gente deveria esperar um pouquinho para frente, em despesa administrativa. E uma segunda pergunta aqui só é de desconto, que eu sei que sempre é um tema muito caro para todo mundo aqui. Eu lembro, Priscila, que no passado você comentava se a gente fosse utilizar múltiplos de peers, né, nas investidas não líquidas, né, nas investidas não listadas, a gente poderia ver algo como 300 bips ali a mais de ineficiência, né? Então, a ineficiência que hoje está em 24, 25, ela rodaria mais para 27, 28, alguma coisa assim. Você tem esse número atualizado também? Como que você vê, né, se você fosse usar múltiplos que você acha de mercado nessas outras investidas, o que a gente deveria ver de desconto da Itaúsa hoje? Obrigado, pessoal. Obrigada, Yuri, pela pergunta. De fato, a nossa despesa administrativa ficou estável no ano, mesmo com uma inflação aí chegando a 5%, né? E isso é reflexo de alguns movimentos que a gente fez, de fato, de renegociação de contratos, acho que com esse olhar, né, de busca de eficiência. Então, encontramos algumas oportunidades, né, principalmente de troca de garantias que a gente tinha concedido a alguns processos judiciais. Então, estávamos trabalhando com garantia de fiança bancária em alguns casos e a gente fez a troca por seguro-garantia e, enfim, fizemos uma ampla negociação e concorrência com o mercado e a gente conseguiu uma redução bem importante de quase de metade desse, ou mais até da metade desses custos, tá? E acho que uma outra negociação importante que a gente fez foi de um contrato relevante nosso, né, de contrato de custódia de ações. Também fizemos aqui uma renegociação, enfim, e temos tido esse olhar atento a outras oportunidades. Acho que a gente tinha algumas consultorias que a gente acabou cancelando ou diminuindo o escopo, enfim, acho que fizemos um trabalho bem interessante aqui com as nossas despesas administrativas e conseguimos, né, resultados bons no ano. Acho que daqui para frente a gente imagina essa despesa evoluindo conforme a inflação. A gente, de fato, teve um crescimento um pouquinho mais acelerado nos últimos anos por conta, obviamente, da estrutura da Itaúsa, né, que foi acompanhando também o crescimento e a complexidade do nosso portfólio. Então, algumas estruturas precisaram ser implementadas, né? Mas a gente entende hoje que existe uma normalização e a perspectiva é que cresça e evolua aí conforme a inflação para os próximos anos, tá? E em relação a desconto e o valor desses ativos não listados, né, acho que o Alfredo comentou um pouco, né, que a gente tem no nosso cálculo de desconto ainda a Egea e Copa Energia a valor de livros e já existe um descolamento bem importante em relação ao valor de livros e a nossa visão, né, do valor justo desses ativos, e isso levaria a um aumento, né, um desconto ajustado aí na casa de 27%. A gente está falando de 27%, 28%, se eu olhar, né, o desconto atual.
a gente adicionaria quase 3 pontos percentuais, de 3 a 4, tá? Pontos percentuais, se a gente considerar o valor justo atual e também fazendo um exercício aí com múltiplos, né, pegando peers de mercado desses dois setores de atuação. Então, acho que um desconto bastante elevado. Complementar, Priscila, em relação às despesas, Yuri, é um tema que você mesmo colocou, não é o maior detrator de despesas nossas, as despesas internas, mas é um assunto que a gente procurou no ano passado dar mais atenção, né? Achamos que ela estava um pouco altas em relação ao que deveria ser. Então a gente fez esse trabalho grande de rever todas as despesas, contratos de processamento de dados, custódia, despesas internas, consultorias, e acho que a gente fez uma boa lição de casa. Esse ano a gente vai ter o efeito total dessas reduções de despesas, né? O ano passado foi parcial, então nós vamos ter algum reflexo ainda disso. Mas eu só queria fazer um ponto para as despesas esse ano, que esse ano, em função dos 50 anos da Itaúsa, nós teremos um pouco de despesas adicionais que serão específicas desse ano, em relação a eventos que nós vamos fazer, um livro que estará sendo publicado, difundido para os nossos investidores, vamos ter uma campanha nas redes sociais dos 50 anos. Então, se nós descontarmos essas despesas extraordinárias, vamos dizer assim, de marketing, a gente ficará, quem sabe, até um pouco abaixo da inflação, em função de que esse ano a gente vai ter o ano todo da redução dos contratos do ano passado. Mas as despesas esse ano subirão em função dos eventos relativos aos 50 anos da Itaúsa. Tá? É isso. Bom, eu queria chamar nossa próxima convidada, que é a Maria Guedes, do Safra. Oi, Maria, bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, Priscila. Bom dia, Alfredo. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu queria falar ainda um pouco sobre o desconto, mas olhando sobre outra ótica. Além da redução da ineficiência fiscal quando a reforma tributária for aprovada, vocês têm algumas outras alavancas, como um possível recebimento de dividendo maior vindo das investidas do setor não financeiro. Então, eu queria entender aqui qual que é a avaliação de vocês em termos de impacto financeiro, timing de quando isso pode acontecer, viabilidade, numa ótica meio de NPV, qual que seria o impacto de todas essas alavancas? Esse ano a gente está esperando um dividendo das não financeiras um pouco maior. Mas, por outro lado, Maria, a gente tem essas despesas financeiras que são muito altas em função da dívida, né? Nós estamos com uma expectativa que a taxa de juros Selic vá para algo em torno de 15% ao ano. Então, isso é um detrator muito grande das despesas nossas em relação às receitas do setor não financeiro, né? O setor não financeiro também tem empresas que estruturalmente são muito endividadas. Por exemplo, a CCR, né, que tem um plano de investimento enorme, isso é feito com financiamentos muito a longo prazo. A própria Egea está ganhando concessões, tem um capex enorme também de investimentos, e com taxas de juros nessa ordem, evidentemente que a geração de caixa dessas empresas fica muito comprometida com o pagamento de despesa de juros. Então, assim, esse ano a gente espera algum crescimento das não financeiras em relação aos dividendos e proventos que nós vamos receber? Sim, mas eu acho que esses valores serão muito maiores à medida em que a taxa de juros venha a cair para patamares mais aceitáveis, tá? Eu acho que enquanto isso a gente vai vendo um crescimento um pouco orgânico desses dividendos das não financeiras, né? Mas de qualquer jeito a gente é bastante otimista que ao longo dos próximos anos esse dividendo
possa ser parte, inclusive, dos dividendos que poderão ser distribuídos para os acionistas, além dos dividendos do Itaú Unibanco. Tá? Então, eu acho que isso pode, voltando para o ponto inicial da sua pergunta, reduzir o desconto. Né? Eu acho que a gente pode passar a ter dividend yields ainda superiores daqui a alguns anos, à medida em que as não financeiras passam a pagar mais dividendos para a Itaúsa. Bom, eu queria chamar a nossa próxima convidada, que é a Anaí Rios, do Santander, que vai fazer aqui a nossa pergunta ao vivo. Anaí, obrigada pela participação. A palavra é sua. Obrigada, Priscila, Alfredo, Lícia. Obrigada aqui pelo espaço para fazer perguntas. Acho que ficou claro que vocês não veem oportunidade para diversificar mais o portfólio no momento que a gente está, mas a minha pergunta era mais no sentido de entender se no momento do ciclo de investimento que vocês estão, vocês avaliam a oportunidade de aumentar ou reduzir a participação em alguma das investidas. Obrigada. De fato, nesse nível de taxa de juros, considerando 15%, mais um prêmio Risco Brasil 2, 3%, mais um prêmio pela própria execução do negócio, nós estamos falando que a gente precisaria ter retornos aí na faixa de 18, 20%, que é muito difícil de encontrar nessa conjuntura que o Brasil cresce menos, né, com riscos maiores, riscos internacionais também mais evidentes. Então, assim, nós continuamos olhando alternativa? Sim, continuamos olhando, temos alguns NDAs assinados, mas não estamos com nenhum apetite. Precisaria ser um negócio assim muito excepcional, uma oportunidade muito única para que a gente possa efetivamente fazer algum tipo de novo investimento. Em relação aos ativos que a gente tem, se tiver oportunidade de aumentarmos a nossa participação, eu acho que a gente consideraria essa hipótese. Acho que a gente tem bons ativos, empresas que têm performance muito boa, com perspectivas boas, eventualmente tendo uma oportunidade, a gente consideraria sim fazer algum tipo de investimento nas empresas atuais do nosso portfólio não financeiro. Não consideramos aumentar a nossa participação no Itaú Unibanco. A gente entende que apesar do Itaú Unibanco ser um banco com performance excepcional e tudo mais, a participação que nós já temos no capital do Itaú Unibanco, que é 37 e poucos %, já é suficiente e a gente prefere, tendo outras oportunidades que criem valor para os acionistas, reduzir um pouco essa concentração no portfólio da Itaúsa em relação ao Itaú Unibanco. Tá? Excelente. Bom, nosso próximo convidado aqui é o Pedro Batista, da Jefferies. Pedro, obrigada pela sua participação. A palavra é sua. Bom dia Priscila, bom dia Alfredo. Um pouco no seguimento desta pergunta também sobre a política de alocação de capital, depois do vosso enfoque em redução de dívida, em antecipação do aumento de juros, quando o mercado esperava ao contrário. Qual é o catalisador para mudar esta alocação de capital? É apenas a taxa de juros, custo de capital Brasil, para fazer mais M&A, ou até um aumento de desconto para eventualmente considerar buybacks? Quais são os catalisadores da mudança na alocação de capital no futuro? E neste sentido também, qual é a importância relativa do crescimento do NAV versus o crescimento do dividendo no futuro? Obrigado. Pedro, eu acho que de fato, o grande trigger seria uma redução da taxa de juros e do risco Brasil, que são fatores que a gente não está enxergando nesse ano nem no próximo. A partir de 2027, vai depender muito quem ganha a eleição no Brasil, qual é a proposta, como vai estar o cenário internacional. A gente está vendo um cenário internacional também complexo, né, nesses próximos anos. Então, acho que o grande trigger seria, de fato, a redução da taxa de juros e a redução do custo Brasil. Então, a gente continua olhando, continua com interesse, vamos dizer assim, de longo prazo, de ter
um aumento do nosso portfólio, mas não estamos vendo isso de fato na prática acontecendo aí nos próximos anos. Então, do ponto de vista de alocação de capital, como eu disse, comprar ações da própria Itaúsa seria um negócio muito bom, a gente faz conta, como eu comentei durante a apresentação, quem sabe fosse a melhor alternativa de investimento que a Itaúsa pudesse fazer nesse momento. Mas ponderando os riscos, mais a concentração que a gente já tem nas ações do próprio Itaú Unibanco, a gente entende que a melhor alternativa de alocação de capital, que dá uma taxa de retorno muito boa também, menor do que recompra, mas também muito alta, seria reduzir a dívida da companhia, tá? Então, nós vamos continuar com isso, vamos fazer essa chamada de capital de 1 bilhão, mais alguma coisa de recurso em caixa, que nós vamos usar para reduzir aí o nosso endividamento, desconcentrar, né, a dívida nos próximos anos, a partir de 2028, reduzir esse nível de concentração que a gente tem. Eu acho que é a melhor alternativa que a companhia tem nesse momento, que tem muitas incertezas no Brasil e no exterior, e eventualmente a gente possa ter até alguma oportunidade, como eu comentei na pergunta anterior, e eventualmente até de aumentar participação em alguma das empresas que a gente tem no portfólio, dependendo da conjuntura que elas possam passar. Então, vamos nesse momento com cautela, reduzindo a dívida e mantendo aí o nosso portfólio. Alfredo, acho que a gente atendeu bem aqui os nossos analistas e agora eu vou pegar as perguntas que foram enviadas pela nossa audiência. Recebemos muitas perguntas aqui. Concentra um pouquinho em temas. Estou concentrando, exatamente. Os temas se repetem, né? Acho que a primeira grande demanda aqui de perguntas é em relação a proventos, subscrição e bonificação. Então, Márcio de Oliveira, Mozart Galvão, Caio Oliveira, Júlio Soares, Moisés, o Fábio, Vivaldo, enfim, vários outros aqui perguntando sobre as nossas práticas de remuneração, retorno aos acionistas e perspectivas para 25. Então, se tem alguma mudança prevista na nossa política de distribuição de proventos, dividend yield esperado, enfim, perspectivas aqui para 25. Essa é uma pergunta sempre importante, né? A Itaúsa é uma grande pagadora de dividendos, JCP, e a gente espera continuar repassando todos os dividendos e JCPs que a gente recebe do Itaú Unibanco, como a gente tem feito nesses últimos anos, a gente continue fazendo em 2025. Então temos esse dividend yield de 10,8. Acho que dividendos que a gente recebe das não financeiras, a gente tem usado basicamente para fazer frente às despesas financeiras da própria holding, as despesas administrativas da própria holding, e a gente tem, como eu comentei anteriormente, uma expectativa que ao longo dos próximos anos esses proventos recebidos das empresas não financeiras aumentem e com isso a gente possa ou fazer novos investimentos, se a conjuntura econômica, política do Brasil e do exterior permitirem, ou então aumentar o nível de proventos distribuídos para os nossos acionistas. Então, é uma coisa que a gente vai ver ao longo do próximos anos, como que isso tudo vai se comportar. Do ponto de vista desse ano, a gente tem até recebido aí algumas perguntas, questionamentos. Mas por que vocês estão fazendo uma subscrição? Vocês vão pagar o dividendo e chamar de volta? Por que já não simplesmente fez a subscrição, né? Porque a gente entende que a gente tem essa prática de distribuir os dividendos recebidos do Itaú Unibanco para os nossos acionistas. Não quisemos mudar essa prática, mas sim dar ao nosso investidor, ao nosso acionista, a opção dele resolver o que ele quer fazer com o dividendo.
Se ele quiser simplesmente não subscrever as ações, é um direito dele, ele pega o dividendo, não subscreve e as ações serão vendidas, os direitos serão vendidos em bolsa. Se ele achar que é um bom negócio, e eu pessoalmente acho que é um bom negócio, né? Você comprar a ação com 30% de desconto, ele pode subscrever as ações usando esse dividendo complementar que será pago no dia final da subscrição das ações. Então, dar ao acionista sempre a ele a decisão final do que fazer com os recursos distribuídos e não cabe a nós essa decisão. Por isso a gente fez essa distribuição e eu acho que é uma oportunidade muito boa de comprar ações num valor bastante atrativo. É isso aí. E aproveitando que a gente está nesse tema de subscrição de ações... Agora, só voltando ao tema das bonificações, sim, né? A gente fez bonificação ano passado, à medida do possível a gente vai incorporando reservas ao capital e a bonificação significa isso, né? Você aumenta o capital da companhia e faz uma bonificação em ações de maneira que o custo para o acionista ele possa aumentar. À medida que o custo aumenta, essas ações bonificadas têm um custo, vocês percebem lá, inclusive nós estamos agora na fase de imposto de renda, né? É até bom lembrar isso. Vocês peguem o custo das ações bonificadas, que foi dado e divulgado em dezembro. Se vocês não se lembram dele, vá ao nosso site, que esses valores estão lá, e aumentem o custo das suas ações na declaração de imposto de renda. Então você coloca lá o valor da bonificação e aumenta o custo individual. Na hora que vocês resolverem vender essas ações, vocês pagarão menos imposto de renda. É isso aí. E, Alfredo, só voltando ao tema aqui de subscrição, alguns acionistas, Rogério Rios, Marcos Araújo, Renato Arantes, Guilherme Martins e outros, queriam saber como aderir à subscrição. Tá? Querem garantir aqui a participação no processo de subscrição, mas ainda tem dúvidas de como fazer. Bom, então, a grande maioria dos nossos investidores tem ações custodiadas na Bolsa de Valores, nas corretoras onde eles fizeram a aquisição das ações. Então vocês têm que procurar a sua corretora, falar que você tem interesse em fazer a subscrição na data limite ou dias antes, aí como vocês quiserem, e caberá à corretora fazer essa subscrição. Se você está no sistema de ações escriturais do Itaú Unibanco, vai receber um comunicado, um boletim de subscrição diretamente no endereço que está nos sistemas de ações escriturais do banco e você poderá fazer esse pagamento diretamente através de um boleto. E se vocês ainda tiverem dúvidas, procure nosso time de relações com investidores e também acessem o nosso site. A gente tem muita informação lá sendo compartilhada. YouTube, com vídeos esclarecendo sobre o que é o processo de subscrição, como aderir. Então tem bastante conteúdo, bastante didático para vocês acessarem nos nossos canais, nas nossas redes sociais, tá? Alfredo, acho que a gente já falou um pouquinho de gestão de portfólio, de investimentos, mas ainda recebemos bastante perguntas aqui da audiência, né? O Felipe Favoreto, o Daniel Zuma, Fabiana Amaral, enfim, Samuel Lima, João Sampaio, vários deles aqui perguntando quais são as diretrizes de alocação de capital para os próximos anos da Itaúsa, né? Como é que a gente pretende equilibrar a geração de valor para os acionistas com investimentos em novas oportunidades de crescimento, se a gente tem intenção em aumentar a participação na EGEA, e incluem aqui também a questão de previsão de abertura de capital da EGEA na Bolsa, enfim, e se o foco tem sido mais o setor de infraestrutura para investimentos. Começando pelo final, tem muita pergunta aí, você vai precisar me lembrar um pouquinho depois, durante a minha resposta dela, mas indo para a parte final, nós temos muitos investimentos em infraestrutura, né, NTS, CCR, Copa Energia, a própria Copa Energia, de uma certa forma, também tem um pouco de logística. Enfim, a gente fez muito isso porque a EGEA, saneamento, eu não sei se eu coloquei aqui,
O setor de infraestrutura no Brasil, ele é muito deficiente. Tem muitas oportunidades. As empresas estatais, principalmente ligadas ao setor de saneamento, de um modo geral, elas são pouco eficientes. Então, se você comprar através da EGEA uma empresa estatal, você tem uma oportunidade de ter um retorno maior. Claro, sempre tem riscos envolvidos nisso tudo, mas você pode, sem dúvida, capturar mais valor numa compra de uma empresa privatizada. Tem as concessões também, que são boas. Normalmente essas concessões também trazem um retorno muito grande, seja numa estrada, seja num metrô, seja numa própria concessão de um município, né, numa área de saneamento. Então, os grandes retornos do Brasil estão nas privatizações e nas concessões. Isso se dá por quê? Porque elas são empresas normalmente ineficientes. Então, o setor privado tem uma capacidade de gestão maior, tem uma sinergia melhor do ponto de vista desse investimento, e com isso a gente consegue obter sinergias, reduções de custos, melhorar as próprias receitas, melhorar as margens. No caso de saneamento, por exemplo, você consegue operar com menos perda da água no transporte dessa água ao longo de toda a cadeia. Então, o setor de infraestrutura possibilita, nesses últimos anos no Brasil, esses retornos maiores. E isso se dá porque a taxa de juros no Brasil é muito alta. Eu insisto nisso. A gente, enquanto tiver taxas de juros no Brasil muito altas, os retornos das empresas industriais na Bolsa, ou mesmo fora da Bolsa, terão retornos muito baixos. É muito difícil você, no Brasil, que cresce relativamente pouco, você conseguir retornos nas empresas industriais que operam com um certo grau de alavancagem, ter retornos compatíveis com o investimento no longo prazo. Então, se vocês olham na Bolsa, as empresas industriais, de um modo geral, performaram muito mal, porque, no fundo, elas não conseguem superar o custo de capital delas, que é muito alto, a taxa de juros, mais o risco país, mas, enfim, todo o risco de execução do negócio. É muito difícil você dar retornos de 17%, 18% ao ano. Então, a gente acabou vendo no setor de infraestrutura um canal muito interessante de investimentos, né, em função dessa ineficiência. E a gente viu muito dessa ineficiência no Itaú Unibanco, que foi o banco que mais comprou bancos estaduais, né? Se a gente lembrar no passado, os bancos estaduais eram muito ineficientes. Então a gente vê que, de fato, tem um ganho de produtividade para a economia brasileira na privatização das empresas, e ainda mais agora que o governo tem pouca capacidade de investimento em função do alto nível de dívida, de comprometimento do orçamento federal, que é muito direcionado para despesas de educação, de saúde, uma série de coisas. Então isso nos levou a esse segmento de infraestrutura. Que mais que teve de pergunta? Não, aí mudanças... Não, mas acho que você abordou grande parte aqui. Mudanças de diretriz de alocação de capital... Então, a alocação de capital é sempre uma coisa importante, né? Quer dizer, o que a companhia... Ela tem um capital. O que ela pode fazer com esse capital? Ela pode fazer novos investimentos, que nesse momento a gente está com pouca apetite, né, em função da conjuntura macro do Brasil e do mundo. Ela pode comprar suas próprias ações, sim, que eu já disse que, em tese, para a Itaúsa seria ótimo, porque as ações estão com desconto aí de 25%, 27%, né? Então seria um bom negócio. Ou ela pode pagar a dívida. Nesse momento, nós estamos optando por pagar a dívida, porque a conjuntura que dá um bom retorno. Você antecipar o pagamento de dívida dá uma taxa de retorno muito boa, menor do que se a gente recomprasse as nossas próprias ações, mas ainda é uma alternativa muito interessante do ponto de vista de alocação de capital. Então, nesse momento, nós estamos preferindo pagar a dívida, reduzir o fluxo financeiro, e, num outro momento, a gente vai ver como a economia se comporta, como é que a taxa de juros vai se comportar, e aí sim a gente pode pensar na primeira alternativa, que é aumentar os investimentos em novas
empresas. Teve uma pergunta, acho que foi nessa aí, da Egea, né? Da Egea, isso, abertura de capital. É uma empresa de capital fechado, ela tem investimentos, um CAPEX já contratado muito elevado. É um setor que está em grande ebulição, né, com muitas privatizações, concessões municipais e tal, e a Egea eventualmente possa precisar de capital. Se a gente puder eventualmente aumentar o capital e participar desse aumento de capital, seria sim uma alocação de capital interessante, aumentar a participação, porque é um setor que a gente vê ainda com muito crescimento e com muita possibilidade de retornos para os investidores. Perfeito, Alfredo. E também perguntas aqui sobre Alpargatas, né? O José Bento, o Silvio, o Bernardo perguntam sobre perspectivas de melhora do resultado da companhia. Acho que já tivemos um ano muito melhor. E o Flávio também pergunta se existe algum plano de reciclagem do ativo. Em relação ao Alpargatas, a Alpargatas sofreu muito por erros operacionais internos da própria companhia, de coleções, de estoques que cresceram, que a gente teve que fazer write-off, enfim, uma série de problemas até de produção. A gente teve 2 anos muito ruins. O ano passado a gente já retomou bastante, né, o nível de geração de caixa. A companhia está com uma dívida líquida positiva, quer dizer, a gente tem mais caixa do que dívida, voltamos à situação que era anteriormente. E a gente espera esse ano um crescimento de resultados, sim. A gente está vendo a companhia se recuperando aqui no mercado interno, recuperando o market share. Estamos com uma estratégia mais consistente no mercado internacional, principalmente na Europa. Então a gente acredita que a companhia vai se recuperar. E eu chamaria a atenção para um ativo que a gente tem dentro da Alpargatas, que é a Rothy's, que é uma empresa que a gente comprou, infelizmente, num momento de valuations muito altos da Bolsa Internacional, Bolsas Americanas, mas ela vem performando muito bem. O ano passado já geração de caixa, crescimento de receitas importante. Então, chamaria a atenção que a gente está na Rothy's com um bom momento e ela vai contribuir com certeza para os resultados da Alpargatas de maneira mais significativa já nesse ano. Alfredo, passando aqui por um tema de cenário macro, o Wellington de Jesus e o Rivaldo perguntam um pouco do ponto de vista da Itaúsa, quais os maiores desafios, né, do cenário nacional de médio prazo e, enfim, da Selic, né, em alta e também até da questão da nova política comercial dos Estados Unidos, né, o que a gente enxerga aqui de desafios para a Itaúsa e portfólio. O cenário internacional, como eu comentei no início, é um cenário o cenário de 2025, 2026, vamos olhar 2 anos, né, à frente, é um cenário bastante desafiador. A gente vai ter uma economia brasileira com juros altos. Espero que, a minha expectativa seria que a reunião do Copom amanhã, né, já suba mais 1% a taxa de juros. Possivelmente possa parar por aí, ou um pouco mais de aumento mais adiante. Vai depender um pouco do comportamento da economia, né? A gente espera uma economia um pouco mais desaquecida, apesar que os dados do Banco Central de ontem já mostraram uma economia não tão desaquecida assim em janeiro, mas de qualquer forma a gente espera uma taxa de juros alta esse ano, próximo pelo menos. Então isso nos leva a ser bastante cautelosos em relação aos investimentos e ao comportamento da economia. Eu acho que esse crescimento desse ano vai ser muito puxado pelo agro, não tanto por serviços e pela área industrial do Brasil. Então acho que temos que acompanhar com bastante cautela aí esse cenário, né? Em relação às políticas tarifárias americanas, eu acho que nem o próprio presidente Trump sabe muito bem o que está fazendo, onde isso tudo vai dar. Ele vai e volta, está muito errático. Claro que ele tem um estilo de negociação, né? Ele sempre põe o pior na mesa para depois fazer uma negociação
parecendo que ele está cedendo, coisa que na prática ele sabia e sabe que não está cedendo nada, ele só põe o diabo na mesa para poder negociar um pouco melhor depois. Mas de qualquer jeito isso gera muita insegurança, gera muita incerteza para o Brasil, para os outros países. Então é o que eu falo, acho que nesse momento é um momento de cautela, a gente tem aí eleições também no Brasil ano que vem, eleições no Brasil sempre geram um clima econômico, político bastante nervoso, né? Somado a essas coisas todas internacionais, então vamos com bastante cautela, continuando reduzindo a nossa dívida para nossa tranquilidade e dos nossos acionistas, né? Alfredo, para finalizar aqui a nossa sessão de perguntas e respostas, o Gustavo Oliveira e o Fernando Azevedo perguntam se a Itaúsa tem algum plano de migrar para o novo mercado. Não temos plano de migrar para o novo mercado. A Itaúsa é uma empresa que tem 1/3 de ações ordinárias e 2/3 de ações preferenciais, então não há nenhuma perspectiva de mudança para o novo mercado. Agora, se vocês, investidores, olharem todas as nossas práticas de divulgação, de transparência, de conselho de administração, de políticas, a gente segue basicamente tudo que todas as empresas do novo mercado fazem. A única coisa que a gente que a gente não faz é ter só ações ordinárias, mas isso não está em discussão nesse momento, não. Ótimo, Alfredo. Acho que a gente conseguiu atender bem aqui a nossa audiência, né? Mas caso você não tenha conseguido sanar a sua dúvida, você pode entrar em contato com a equipe de relações com investidores, pelos perfis nas redes sociais ou por e-mail, tá? E, Alfredo, eu queria te agradecer pela sua participação. Tivemos um bom evento, né? Muitas perguntas, muitas demandas. Muitas perguntas, é importante essa transparência, né? Nós vimos aqui falar abertamente, ao vivo, né? Sem ensaio, sem censura das perguntas, sem nenhum tema que a gente não possa responder. A gente responde todas as perguntas, acho que de uma maneira objetiva, transparente, né? E transparente. Né? Então acho que foi um bom evento. Agradeço aí a participação de todos. Vamos ter aí nos próximos meses outros eventos, né? E vem os 50 anos aí. Tem os 50 anos, também vão ver aí alguma comunicação nas mídias sociais, celebrando esses 50 anos da Itaúsa, com uma holding não financeira desde 1975, né? Sim. Então já é uma história bastante longa da holding como holding pura. E vamos em frente, eu acho que temos muitas oportunidades e torcer para que as taxas de juros caiam e a gente possa fazer novos investimentos e que o Brasil possa voltar a crescer de maneira bastante sólida e sustentável. É isso aí. Obrigada pela participação e até os próximos Resultados em Foco. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado.